Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que o amor, a graça e a misericórdia de Deus venham sobre você agora e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos para buscar na palavra um direcionamento para a nossa vida, um encorajamento. Olha, irmãos, quantas pessoas estão precisando de paz no coração, não é verdade? As pessoas hoje, irmãos, elas guardam mágoas, elas guardam raiva, ira. Elas desejam que o outro, ele pague pelo que ele fez. Irmãos, não podemos nos esquecer do que a Bíblia diz. Não pague o mal com o mal. E assim nós nos tornaremos mais parecidos com Jesus. O problema, irmãos, é que hoje a gente não consegue perdoar mais. Sabe por quê? Nós estamos olhando para o ser humano, sendo que nós deveríamos olhar para a cruz de Cristo. Por quê? Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que nós somos os piores pecadores. Nós somos falhos. E aí então a gente começa a ver defeitos em nós e não no próximo, entendeu? E com isso a gente consegue perdoar de uma forma muito mais fácil, porque a gente entende que a outra pessoa errou, é verdade, mas ela é pecadora assim como nós. E nós erramos todo dia e Jesus nos perdoa diariamente, sempre que a gente pede perdão, não é assim? Por isso que Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu no meio dos discípulos e ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E o que foi que Jesus falou em seguida? Ele falou o seguinte: perdoem como eu os perdoei, amem como eu os amei. Irmãos, Jesus ele poderia ter dito: olha, eu quero que vocês construam igrejas, eu quero que vocês alimentem os famintos, eu quero que vocês façam um monte de coisa. Isso tudo é importante, mas irmãos, Jesus ele falou: vocês serão conhecidos por serem meus discípulos ao perdoarem uns aos outros, ao amarem uns aos outros. Irmãos, essa deve ser a nossa marca. Mas em vez disso, sabe o que tem acontecido? A gente tem olhado para o ser humano. Irmãos, a gente ouve um lado da história e a gente já quer comentar, não é? A gente já quer deixar nossa marca ali na internet, já dando a nossa opinião. Vamos tomar cuidado, irmãos, para depois a gente não se arrepender. Toda a história tem dois lados. E mesmo que você tenha já a sua conclusão, fique quieto, ore por essa pessoa, ore por esse caso. Irmãos, a gente está precisando orar mais e por isso que eu te convido, vem aqui comigo todo dia, 5 horas da manhã, 6 horas da noite, nós temos um horário marcado aqui para buscarmos na palavra de Deus um direcionamento. Irmãos, eu quero ser alguém que agrada o coração do meu Pai, eu quero agradar o coração de Deus, eu desejo que você faça isso também. Coloca isso no teu coração, você tem que ser mais parecido com Jesus, você não vai ser perfeito. Aliás, ninguém está esperando perfeição, irmãos. Sabe o que as pessoas estão esperando? Uma coerência, ou seja, aquilo que você prega, aquilo que você fala, pelo menos você busca praticar, entendeu? Você nunca vai acertar sempre, mas você está no caminho, você está trilhando o caminho de Jesus, amém? E sabe o que eu percebo, irmãos? As pessoas chegam até mim e elas falam assim: ah, pastor, o fulano puxou meu tapete. Ah, pastor, você não sabe o que é trabalhar no comércio, lidar com pessoas, é complicado demais. É cada um querendo te prejudicar e eles fecham a porta na sua cara e ninguém te dá uma chance sequer. Irmãos, o ser humano vai continuar assim pro resto da vida. E aí cabe a você mudar o seu coração. Porque se as pessoas não querem mudar, paciência. Elas vão se ver com Deus, deixa fazer o que quiserem fazer, mas você tem que estar com o coração alinhado com o coração de Deus. Amém? E por falar em coração, esse foi o versículo, é um versículo aqui que eu quero ler para você. Deus tocou profundamente nessa mensagem aqui para eu te entregar. Eu tenho certeza que ela vai ser muita bênção na sua vida. Amém? Eu quero agradecer a você que tem compartilhado. Olha, quantas pessoas chegam até mim e dizem: pastor, a minha mãe que começou a mandar suas orações para mim. Pastor, foi o meu esposo que direto ele mandava no meu WhatsApp e agora eu estou te ouvindo. Irmãos, olha quantas pessoas têm sido missionárias sem sair de casa, simplesmente compartilhando uma oração como essa. E eu sempre digo que a bênção tem que ser missionária, ou seja, se você foi abençoado com algo, é muito importante que você compartilhe, que você reparta o pão, amém? O pão não é somente algo físico, mas é espiritual também. E aqui eu tenho trazido somente as mensagens bíblicas. Eu me preocupo muito com isso, em trazer sempre um conteúdo que realmente está de acordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que decide ensinar aos outros, ele será mais cobrado por Deus. Então, eu tenho muito temor do meu coração. Eu quero só te trazer mensagens do Evangelho, da palavra, nada fora disso. E no final, eu quero orar por você, pela sua família. Olha, essas orações têm sido marcantes, têm sido assim um divisor de águas, não somente na sua vida, viu, mas também na minha.
Por isso, eu quero agradecer a você que tem orado junto comigo. É uma grande corrente que nós temos formado aqui de esperança, de fé todo dia, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você clicar no botão embaixo aqui do vídeo, ó, dá uma olhadinha aí no botão inscrever-se. E do lado vai aparecer um sininho. É muito importante clicar no sininho e selecionar a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Irmãos, tem uma coisa que eu acredito que já aconteceu com todos nós aqui. Sabe aquela sensação de que nós fomos contrariados? De que alguém atrapalhou os nossos planos? Isso acontece demais no nosso dia a dia, não é verdade? É no trabalho, na família, nos relacionamentos. E qual que é a nossa primeira reação? É olhar para aquela pessoa que tomou aquela decisão e a gente começa a sentir raiva, frustração ou até mesmo a gente se sente rejeitado. Por que será que aquela pessoa me tratou tão mal? Por que será que ela me tratou com desprezo? Por que será que ela nunca liga para mim? Irmão, se você já passaram por isso pelo menos uma vez, ou se você está passando por isso nesse exato momento, eu quero que você olhe para a palavra de Deus aqui num versículo que enquanto eu meditava, o Espírito Santo tocou profundamente em mim e eu quero compartilhar com você. Olha só que interessante o ponto de vista que um homem chamado Salomão trouxe. Salomão, como você sabe, ele foi o homem mais sábio que já existiu. E toda a sabedoria dele, tudo que ele escreveu na palavra de Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. E olha só o que está escrito em Provérbios capítulo 21, o versículo 1. Diz assim, ó: o coração do rei é como um riacho controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Amém? Eu vou ler de novo. O coração do rei é como um riacho controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Olha que interessante, irmãos. Enquanto eu li isso aqui, me abriu a mente para muita coisa. Vamos parar para pensar um pouco. Aqui começa falando sobre o coração do rei, certo? E naquela época, irmãos, principalmente na época do rei Salomão, o rei tinha um poder gigantesco. Ele era quase como um deus na terra para muitos povos. Por quê? A palavra dele era lei. Tudo que ele mandava fazer, irmãos. Se ele mandava matar alguém, aquela pessoa morria. Se ele liberava aquela pessoa, ela era liberta mesmo que ninguém concordasse. Então, o que ele falava mudava os destinos. E aqui está dizendo que o coração do rei é como um riacho controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Eu vou explicar daqui a pouco sobre isso, mas irmãos, vamos tentar pensar não sobre o rei lá de antigamente, que tinha coroa, que tinha trono, não. Pense em qualquer pessoa que tem autoridade, que tem poder sobre alguma área da sua vida. Talvez o seu patrão, talvez o líder da sua igreja, o prefeito da sua cidade, ou então o presidente, um governante, um juiz, irmãos. E olha que interessante aqui, ó. Aqui está dizendo que o coração dele está na mão de Deus. Deus é quem controla. Agora tente pensar também naquela pessoa que disse não para você, naquela pessoa que te dispensou, naquela pessoa que te magoou profundamente. Ainda assim, Deus está no controle de tudo. Então nós vamos continuar com a mensagem aqui e eu quero muito que você entenda uma coisa. Deus não está por trás das ações ruins das pessoas. Deus não está por trás das coisas ruins que acontecem nesse mundo. Mas Deus, ele pode sim permitir que algo aconteça na nossa vida. Você que está aqui me ouvindo, eu tenho certeza, você já passou por momentos assim, onde você se sentiu completamente ignorado, injustiçado, você se sentiu passado para trás, parece que todas as pessoas estão rindo de você, ninguém liga para você, mas irmãos, olha, Deus está no trono, mas Ele também habita com aqueles que se humilham na presença dEle. Então eu quero orar por você nesse sentido, mas vamos continuar falando aqui sobre esse assunto, irmãos. E é muito importante que você saiba que quando a Bíblia fala sobre o coração, aqui é um contexto judaico, certo? E os judeus acreditavam que o coração não é só o órgão que bate dentro do seu peito. Não, o coração é onde a pessoa decide tudo, absolutamente tudo. O que ela deseja, o que ela sente, o que ela pensa. Ou seja, o coração é o lugar que comanda a pessoa por completo. E o que a Bíblia está dizendo sobre esse lugar que comanda as pessoas? Está dizendo que isso aqui é como um riacho que o Senhor controla. Amém? Imagina um riachozinho. Se você puder fazer uns buracos em volta dele, com uma pá, com alguma ferramenta, aquela água vai começar a ir para outro canto, certo? Da mesma forma, irmãos, Deus é quem pode guiar o coração de uma pessoa. E a água vai continuar correndo, mas agora quem manda na direção disso? E a água vai continuar correndo, mas quem manda na direção é quem tem o controle, entendeu? E sabe o que Deus está dizendo então através de Salomão? Olha, mesmo a pessoa mais poderosa, mesmo aquela que seja muito decidida, parece que ninguém pode mudar o que ela resolveu.
ela ainda está debaixo do governo de Deus, amém? Deus pode direcionar os pensamentos dela, as intenções, as decisões dela para onde o Senhor quer para cumprir o seu propósito. E deixa eu te falar uma coisa aqui que eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas irmãos, a nossa nação, irmãos, é muito idólatra, é muito carnal. A nossa nação gosta de tudo que é errado. Vamos falar a verdade, irmãos? A nossa nação, ela gosta de distorcer os valores bíblicos, os valores cristãos, inclusive da família. E isso, irmãos, eu não estou generalizando, é claro, irmãos. Quantos homens e mulheres de Deus existem no nosso país? E não somente isso, quantas pessoas de bem, que mesmo que não vão na igreja, nem mesmo creem em Jesus, muitas dessas são pessoas corretas e Deus se agrada disso. Mas, irmãos, no geral, vamos ser sinceros, o povo não quer saber de Deus. E sabe o que acontece? Deus permite muitas vezes um governo que traz um peso sobre a nação, para ver se as pessoas se arrependem, para ver se elas se convertem de verdade, entendeu? Irmãos, o Brasil já recebeu muitas palavras de avivamento, muitas palavras, irmãos, de americanos, pessoas que são de outra época, outras gerações passadas, profetizaram que haverá um grande avivamento no Brasil. E eu vou ser sincero para vocês, eu creio que isso vai acontecer. Mas, irmãos, quando nós vemos o avivamento acontecendo na Bíblia, na história da humanidade, a gente percebe que é justamente numa época onde tudo estava piorando, onde havia uma crise enorme, uma crise financeira, uma crise de valores, entendeu? Então nós devemos entender que o Senhor está no controle de tudo, amém? Tem uma outra passagem que diz, lá em Apocalipse capítulo 17, o versículo 17, que diz assim, ó: Deus colocou no coração dos reis o desejo de realizar o propósito dele. Amém? Você está entendendo essa mensagem aqui? Quando esse versículo está falando que Deus colocou no coração dos reis, esse aqui são os poderosos do final dos tempos. São aqueles homens que não querem saber de Deus de forma alguma, mas Deus pode usar eles com um propósito para levar o povo ao arrependimento, para fazer as pessoas repensarem suas vidas. Irmãos, porque a Bíblia deixa muito claro que a pior sentença que pode acontecer na vida de uma pessoa é Deus deixar ela fazer o que ela quiser, sem repreendê-la, sem discipliná-la. Então, irmãos, algo que acontece de ruim com a gente reclama, a gente pergunta, Deus, por que o Senhor não estava comigo? Mas na verdade, irmãos, tudo é permissão do Senhor. Amém? E o interessante, irmãos, é que essa passagem de Apocalipse 17, o versículo 17, diz que Deus colocou no coração do rei o desejo de realizar o propósito dele. Ou seja, mesmo a pessoa sendo ruim, mesmo ela achando que está fazendo do jeito dela, na verdade já é Deus que está conduzindo. E lembre-se disso que eu quero te falar aqui agora. Deus não é mau, Deus é bom, Deus é amor, amém? A Bíblia diz que Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Então, irmãos, tudo Ele faz pensando no bem. Mas no bem de quem, irmãos? A Bíblia responde. Lá em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E aí cabe a você analisar aqui agora, será que você ama realmente a Deus sobre todas as coisas? Eu não estou perguntando se você vai na igreja, eu não estou perguntando se você lê a Bíblia, se você ora, eu estou perguntando, você realmente ama a Deus a ponto de você colocá-lo em primeiro lugar? E segundo, você realmente está disposto a cumprir o chamado de Deus? A viver de acordo com a vontade dele e não a sua? Então saiba de uma coisa, tudo o que acontece, está acontecendo na sua vida hoje, é propósito do Senhor. Ele pode fazer com que tudo contribua para o seu bem. Amém? E isso significa então que aquele não que te doeu tanto, sabe? Aquele relacionamento que se frustrou, aquela pessoa que te maltratou ou até mesmo te menosprezou, Deus ele pode converter em bênçãos na sua vida. Olha, você não imagina o que o Senhor pode fazer se você simplesmente liberar o perdão, confiar que Deus é contigo. Olha, creia, meu irmão, Deus está me mostrando aqui agora, Ele livrou você de um caminho que muitas vezes parecia ser bom, mas ia afastar você da presença dEle. Ou então lá na frente você ia sofrer uma grande decepção, a dor seria maior. Então, irmãos, muitas vezes a gente chora por uma porta que se fechou, sendo que na verdade Deus estava nos guardando de entrarmos numa sala cheia de armadilhas, entendeu? Sabe aquela pessoa que se afastou de você, até mesmo parece que ela te abandonou? Irmãos, já pararam para pensar que talvez a missão dela na sua vida simplesmente acabou?
Não foi maldade, não quer dizer que ela te rejeitou, mas pode ter sido Deus movendo as peças do tabuleiro da sua vida, guiando os passos dessa pessoa para outro lugar, abrindo um novo caminho para você também. Amém? Não fique mais apegado a essa pessoa. Irmãos, a gente tem um costume de se apegar a tudo que a gente encontra pela frente. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas e tudo que acontece conosco se tornam muletas para a gente aprender a andar e ficar firme com Deus. Você acha que Deus quer isso, irmãos? Deus é Pai, Ele quer que a gente aprenda a caminhar com Ele, sem depender de ninguém. Aleluia! Olha, irmãos, o meu coração está queimando aqui. Sabe por quê, irmãos? A gente muitas vezes coloca pessoas no pedestal. A gente coloca o nosso sonho em primeiro lugar, sendo que Deus, Ele deve estar acima de tudo. Glória a Deus! Então talvez tem pessoas que estão pensando aqui agora: pastor, então significa que aquela situação do meu chefe, do meu patrão, que pareceu tão injusta, aquele projeto que não foi aprovado, aquela mudança de planos que me prejudicou tanto, aquilo tudo estava debaixo da mão de Deus? Irmãos, com certeza Deus está no controle. Na verdade, o próprio Jesus disse em João capítulo 15 que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. E todo aquele que dá frutos, o Pai, que é o agricultor, ele poda para que dê mais frutos ainda. Amém? Então muitas vezes Deus está te tirando dessa zona de conforto para você descobrir um potencial que nem você sabia que tinha. Irmãos, hoje eu olho para a minha própria vida e eu consigo enxergar isso claramente. Mas quando eu fui injustiçado lá atrás, quando eu fui humilhado, irmãos, quando eu fui desacreditado, eu não conseguia enxergar dessa maneira, entendeu? Mas graças a Deus eu pude buscar forças no Senhor. Eu pude pedir para Ele me ajudar a perdoar e eu estou limpo, eu estou livre. Graças a Deus, eu não guardei mágoas, eu liberei o perdão. Tudo porque eu olhei para Jesus. Eu parei de olhar para o coração das pessoas e eu comecei a olhar para aquele que controla o coração delas. Amém? Então, se você está passando por uma dificuldade, faz essa pergunta aqui, ó. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Para onde o Senhor está me levando? Por favor, me ajude a entender tudo o que está acontecendo. Irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe isso claramente. A Bíblia diz que Deus comandou o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para que houvesse mais opressão contra o povo, e foi necessário isso acontecer, irmãos, para o povo se desapegar do Egito, porque a Bíblia diz que a nação de Israel foi escravizada naquele lugar porque eles tinham se afeiçoado com os deuses pagãos, os deuses do Egito. Irmãos, às vezes para arrancar o pecado de dentro de nós, é necessário a opressão do inimigo, é necessário a dificuldade. Olha, depois disso, depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo caiu direto no deserto. Sabe por quê? Deus percebeu que aquele povo não estava pronto, não estavam ainda libertos, porque eles já tinham atravessado o mar, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. E às vezes, irmãos, são anos e anos no deserto para que o mal, o pecado, a idolatria dentro de nós seja arrancada. Amém? Olha, eu creio que Deus falou com você aqui hoje. Irmãos, eu creio muito que a presença de Deus já está aqui. Irmãos, desculpa, irmãos, mas eu estou sentindo aqui a presença de Deus e eu creio que o Espírito Santo está sobre a sua vida. Você não chegou aqui por acaso. Todo dia, irmãos, eu venho fazendo orações, mas eu tenho percebido que o Senhor está nos chamando para um relacionamento mais íntimo, mais próximo. Olha, a Bíblia diz uma coisa que é muito importante: busque viver em paz com todos e busquem também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, deixa eu te falar, é duas coisas importantes: é o seu relacionamento com as pessoas e o seu relacionamento com Deus. Os dois têm que estar alinhados. Não adianta você ir na igreja e no dia seguinte você maltratar os seus funcionários, você maltratar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Não adianta você falar o tempo todo de Deus, ler a Bíblia, mas se no dia a dia Jesus não brilha através de você. A Bíblia diz que se agirmos dessa maneira, nós estamos enganando a nós mesmos. Devemos buscar praticar, irmãos, e só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Só Ele quem nos capacita a mudar de vida. Amém? Então eu vou te dar aqui o último conselho antes de nós orarmos. Sempre que você for injustiçado, sempre que uma porta se fechar na sua vida, ou até mesmo um plano for frustrado, sabe o que você faz? Respire fundo e ore e faça uma oração. Você vai se surpreender com a paz que vai inundar a sua alma.
quando você pede ajuda ao Senhor, quando você não deixa o mal entrar no seu coração, olha, Deus começa a fazer uma obra linda. Deus te ajuda a perdoar e, mais do que isso, essa história, esse fato que aconteceu com você se torna um grande testemunho que vai libertar outras e outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Então tudo que parece ser uma perda, na verdade, foi um livramento. Deus, Ele é bom, Ele te ama e Ele tem um plano para a sua vida. Glória a Deus. Então agora nós vamos orar. Se você puder, aquiete o seu coração, receba esta oração, mas eu gostaria muito também que você falasse com Deus. É muito importante você ter um relacionamento com o Senhor. E no final da oração eu peço para você compartilhar com o máximo de pessoas, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra tão abençoada. Obrigado, meu Deus, por esse momento que nós temos separado todo dia. Olha, Deus, eu sei que tem pessoas aqui que têm um tempo muito corrido e mesmo assim elas têm se dedicado a estar aqui. Pai, eu sei também que o Senhor sonda o coração. O Senhor sabe da nossa verdadeira intenção. Muitas vezes nós queremos acertar, Pai, mas nós não conseguimos. A maldade está dentro de nós. A raiz de Adão está dentro de nós. E muitas vezes nós temos mais consciência da nossa natureza pecaminosa, caída, do que da nova natureza que Jesus nos deu. Oh, Jesus, nos perdoe por isso. O Senhor derramou o teu sangue ali na cruz para que hoje nós pudéssemos ser libertos de verdade, livres do pecado, da religiosidade. Oh, Jesus, nós aceitamos o teu sacrifício e nós cremos que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. E eu creio que o Senhor vai fazer muito mais. Mas para isso eu te peço, Senhor, nos ajude a perdoar o nosso irmão, a amar como o Senhor nos ama. Oh, meus irmãos, se vocês puderem, fala o nome dessa pessoa que você está guardando mágoa. Se você está falando muito mal dela, é porque você ainda não perdoou. Fale o nome dela na oração. Apresenta agora diante do Senhor, Ele está te ouvindo e libera o perdão. Você vai ver que é a melhor decisão que você toma na sua vida. Aleluia! E isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de que você cresceu espiritualmente. Vamos continuar orando, irmãos. Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida dessa pessoa, Pai, que nos maltratou, essa pessoa que nos machucou, essa pessoa que desejou mal, que não torceu para o nosso bem. Oh, Pai, perdoa essa pessoa, Pai. Ela não sabe o que faz, ela não tem noção do que ela está fazendo. Pai, essa pessoa que vive xingando, que vive maltratando, oh Deus, essa pessoa está ferida também, ela está machucada e muitas vezes acaba machucando os outros sem perceber. Oh Deus, nos dê o amor cristão, o amor de Cristo no nosso coração e nós liberamos o perdão nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que essa pessoa está livre, nós abençoamos essa pessoa e nós te pedimos, Pai, não pesa a mão sobre ela não, senão ela vai sofrer muito, Pai. Não deixe ela continuar nesse erro, Pai, porque senão o caminho vai ser de morte, caminho de perdição. Oh, Pai, tem misericórdia, Pai, dos nossos filhos, dos nossos parentes, pessoas à nossa volta, Pai, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Pai, toca lá, Senhor, onde elas estão agora, toca no coração delas. Se até o rei, a pessoa mais poderosa de todas nessa terra, até ele é controlado pelo Senhor, quanto mais um familiar nosso, um parente, um amigo. Por isso eu te peço aqui agora, Pai, que o nosso coração seja como um riacho, um coração maleável, disposto a fazer a Tua vontade. Tira de nós, Pai, a teimosia, a dureza de coração. Oh, Pai, que nós sejamos humildes e saibamos pedir perdão. A coisa mais linda, meu Pai, é ver alguém pedindo perdão a outra pessoa. Isso quebra barreiras, isso desmonta o plano do inimigo. E isso, na verdade, frustra os planos do diabo e glorifica o Teu nome. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ajuda-nos a perdoar, assim como o Senhor nos perdoa todo dia. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém.